Graça e paz. Graça e paz. Tudo bem? Tudo certo? Deus de promessas, não é verdade? Caminho, luz na escuridão. Que bom, nosso Deus é tremendo, nosso Deus é maravilhoso. Bom, tudo bem com você? Você que nos vê pela internet, você que está em casa, que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus Cristo. E venham congregar com a gente, já está na hora de voltar, não é? O Senhor está dando uma nova oportunidade, então vamos aproveitar esta oportunidade que o Senhor está nos dando e vamos voltar a congregar juntos, enquanto o Senhor está nos dando esse tempo, está nos dando essa oportunidade, não é? Irmãos, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, a partir do versículo 20, não é? Acho que o pastor Francisco até citou hoje pela manhã. Diz assim: disto eu me lembrarei. Nós não vamos pregar nesse texto, tá? Eu só vou citar ele. Disto eu me lembrarei. O profeta disse: eu me lembrarei dessas coisas. E ele diz assim: e quando eu lembro, eu tenho esperança do meu coração. Ele diz assim: eu me lembrarei que a benignidade do Senhor não tem fim, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã na minha vida, que a fidelidade dele é eterna. Olha a lembrança que o profeta traz à mente. E por que ele traz isso? Quem diz isso é Jeremias. Porque Jeremias está vivendo num tempo difícil, doloroso. Então, em vez do Jeremias trazer para a lembrança, para a memória dele, as dores do passado, a culpa por alguma coisa, ansiedade, sofrimento, ele diz: não, eu me lembrarei da bondade de Deus que é eterna. Eu me lembrarei das misericórdias do Senhor que se renovam todos os dias na minha vida. Eu me lembrarei da fidelidade do meu Deus, é disso que eu vou me lembrar. Ele diz assim: quando eu lembro disso, o meu coração se enche de esperança. E aí eu pergunto para você nessa noite, meu querido irmão e irmã, final do ano, se aproximando, os últimos dias do ano de 2021, Deus te manteve vivo? Deus te manteve de pé? Deus te deu livramentos? Deus te tirou da cova, te livrou da morte, da enfermidade. Então, se Ele fez isso com você e comigo, é porque Ele tem um propósito na nossa vida. Talvez com a correria do dia a dia a gente não esteja atentando para isso, mas é bom atentar para essa verdade. Se o Senhor está nos mantendo vivo, se o Senhor está nos livrando, é porque Ele tem um propósito na nossa vida. É porque Ele tem um propósito firme na minha e na sua vida. Enquanto este propósito não for cumprido, nada pode tirar você dessa terra. Ainda que queiram, ainda que desejem, não pode. Por quê? Porque os propósitos do Senhor são cumpridos rigorosamente na vida de todos os seus filhos. Se o propósito de Deus for deixar-nos viver mais 30 ou 40, 50 anos, fica tranquilo, Ele tem o controle de tudo. Amém? Como diz o Salmo 146, a partir do versículo 7, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, diz o Senhor dos exércitos. E se você ler o versículo 7, depois você lê o versículo 11, vai terminar exatamente da mesma maneira, os dois versículos. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Então é esse Deus, é desse Jesus que eu quero falar nesta noite.
Eu peço que você abra a Bíblia, por favor, a palavra de Deus em Mateus capítulo 4. Não, abra em capítulo 3 de Mateus, por favor. Nós vamos começar aqui pelo final do capítulo 3 de Mateus. Por favor. Evangelho de Mateus, capítulo 3. A partir do versículo 13, fala sobre o batismo de Jesus. Amém? Vamos lá? A palavra do Senhor diz assim, no Evangelho de Mateus, capítulo 3, e versículo 13. Então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho alegria. Amém? Nós vamos um pouco mais para frente, mas por enquanto nós vamos falar um pouquinho sobre esse texto. E eu queria deixar uns 3 pontos para a nossa reflexão nesta noite. Uma das coisas que eu observo nesse texto com muita atenção é que o nosso ministério, aquele que Deus nos deu, ele precisa, irmãos, ter legitimidade. O que é isso? O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz assim: nenhum atleta pode ser coroado se ele não militar legitimamente. Nenhum atleta recebe uma coroa no final dos jogos se ele não for um atleta que lutou, que brigou na honestidade pela sua coroa, pelo seu prêmio. E o apóstolo Paulo diz assim: aquele que deseja o episcopado, excelente obra deseja, e tem todo um gabarito após isso. Veja que Jesus, ele sai da Galiléia, e ele vai até o Jordão, não é uma distância pequena, são quilômetros, ele vai até o Jordão, para ser batizado por João Batista. Quem é João Batista? Na época de Jesus, o sistema religioso estava corrompido, era muita corrupção. Só para vocês terem uma ideia, tinha 2 sumos sacerdotes, não pode, só pode um. Mas havia 2 sumos sacerdotes. Aquele sistema jamais poderia batizar Jesus, ou jamais poderia dar legalidade ao ministério de Jesus, exatamente porque estava corrompido. Por que veio João Batista? João Batista veio exatamente para o deserto, porque Deus jamais se envolveria com aquele ministério que estava atuando naqueles dias em Israel. Então vem João Batista para o deserto. Sua comida, mel de abelhas, sua roupa, couros. Por quê? Porque o sistema está corrompido, e João Batista é esse homem que Deus envia para preparar o caminho do Senhor. Então só João Batista poderia batizar Jesus. Só que João Batista está batizando no Jordão, e Jesus está na Galiléia. Chega um dia em que Jesus sai da Galiléia e vai até o Jordão para ser batizado por João Batista. Quando ele chega lá, o João diz assim: não pode.
O Senhor é que tem que me batizar, eu é que careço ser batizado pelo Senhor. Jesus disse assim: João, nós sabemos que toda a justiça de Deus precisa se cumprir. Você é que tem que me batizar. Você veio para isso. Então, cumpramos a justiça de Deus integralmente. Você me batiza. E o João, que então tentava convencer Jesus, é convencido por Jesus de que a justiça de Deus tem que se cumprir. Irmãos, no nosso ministério, nós não podemos pular etapas. Todas as etapas, elas precisam ser cumpridas. Por quê? Porque toda a justiça de Deus precisa se cumprir na nossa vida para que o nosso ministério tenha legitimidade. Jesus precisa ser batizado no Jordão por João Batista. Na Galileia tinha água? Sim, tem o lago da Galileia, o lago de Genezaré, que é o mesmo lago da Galileia, com bastante água, não é verdade? Na Galileia tinha líderes religiosos? Sim, tinha líder religioso. Mas Jesus não podia ser batizado pelas águas da Galileia e nem pelos líderes da Galileia. Jesus tinha que ser batizado no Jordão e por João Batista, porque assim determinou o Altíssimo, seu Pai. Então a justiça precisa ser cumprida. O que me impressiona é que Jesus sai da casa dele e vai até o Jordão. Nós temos dificuldades em sair das nossas casas, do nosso conforto, e andar 400, 500 metros para executar a obra de Deus. Jesus andou e andou muito. E é uma excelente lição para nós. Quando o homem de Deus, ou a mulher de Deus, se esforça e batalha e luta legitimamente, Deus o honra publicamente. Deus o honra. Observe que quando Jesus é batizado, quando ele sai da água, a Trindade se manifesta. O Pai dizendo: este é o meu Filho em quem eu me alegro. O Espírito se manifestando e o Filho sendo batizado. Esta é uma ação da Trindade ali no batismo de Jesus. Qual foi as palavras de Deus para Jesus? Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho alegria. Quem ouviu essas palavras? João Batista ouviu essas palavras, Jesus ouviu essas palavras, e todos os que ali estavam ouviram estas palavras. Que palavra? Este é o meu Filho amado, em quem eu me alegro. Jesus, de posse dessa palavra, e agora cheio do Espírito Santo, ele é levado para o palácio dos confortos. É isso mesmo? Ele é levado para onde? Para um spa? Ele é levado para a casa de um dos nobres daquela cidade? Não. Uma vez que Jesus Cristo foi cheio do Espírito e recebeu do Pai esta afirmação: este é meu Filho, Jesus é levado pelo Espírito ao deserto com o propósito de ser tentado pelo diabo. Gente, você receber do Pai esta palavra: este é o meu Filho, e ao sair das águas, ser conduzido pelo Espírito ao deserto. Deserto é um lugar que a gente não quer ir. Deserto não é um lugar bom. Deserto não é um lugar gostoso, aconchegante, confortável. Deserto é lugar de
calor extremo durante o dia, frio extremo durante a noite. Deserto não tem sombra durante a noite, durante o dia. A areia do deserto é quente. Deserto é lugar de sofrimento, de sequidão. Esse foi o lugar para onde Jesus foi levado, após ser batizado e ter recebido do Pai esta palavra: este é o meu filho amado, em quem eu me alegro. Aqui, uma lição importante para nós. É o Espírito Santo que determina o lugar aonde nós devemos ser treinado, forjado, para combater as trevas durante o nosso ministério. Nós não combatemos as trevas, irmãos, com o nosso conhecimento teológico, porque isso Jesus tem. Nós não combatemos as trevas com palavras bonitas. Isso a filosofia tem. Nós não combatemos as trevas com costumes humanos, com um jeitinho. Não. Se combate as trevas é com a palavra de Deus. Se combate as trevas é com a convicção daquilo que Deus te falou. Este é o meu filho, em quem eu me alegro. É assim que se combate as trevas. Se combate as trevas é com o poder da palavra. E nos últimos tempos, nós estamos batendo nessa tecla dia e noite. É tempo de se apegar à palavra. É tempo de praticar a palavra. É tempo de aprender a palavra. É tempo de comer a palavra, de se alimentar da palavra, de remoer a palavra. É tempo de absorver a palavra. E por que é tempo? Porque os dias são maus. Os tempos são difíceis. Os homens são cruéis. As nações não honram a Deus, não respeitam o soberano. E essa avalanche de incredulidade e de heresia, ela vem em nossa direção como água, como as correntes das águas. E se nós não estivermos forjados na palavra, se nós não estivermos cheios da palavra, se nós não estivermos alimentados pela palavra, fortificados pela palavra, nós vamos tentar combater tudo isso com filosofia, com teologia, com os costumes. Não vai funcionar. E aí, acontece aquilo que o apóstolo Paulo disse: chega um vento de doutrina e leva um montão de gente. Gente sem raiz, gente sem convicção. Chega um vento e leva embora. Observe que Jesus, quando estava no deserto, lutando contra as trevas, o que Jesus usou para combater e para vencer e para sair vencedor? O que Jesus usou? Vamos lá. Vamos comigo. Mateus capítulo 4. O texto diz: após Jesus ter jejuado 40 dias, o tentador se aproximou. E ele diz assim, no versículo 3, Mateus 4, 3:
E chegando-se a ele o tentador, observe que quem está no deserto é Jesus, gente. É Jesus, é Deus humanizado. É Jesus que está. Satanás sabe muito bem quem é Jesus. Mas o texto diz, ele, o tentador, se aproximou. Ora, se ele se aproximou de Jesus, ele não vai se aproximar de nós para tentar nos enganar? Vai. Então o texto diz, e chegando-se a ele o tentador, disse, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem ou se tornem em pães. Se tu és o que mesmo? Qual foi a palavra que Jesus ouviu quando saiu das águas? Este é o meu filho amado, em quem eu me alegro. Sabe o que o diabo está dizendo para Jesus? Será que tu é filho de Deus mesmo? Tentando colocar dúvida no coração de Jesus, tentando fazer com que Jesus titubeasse ali por um instante e dissesse, será mesmo que eu sou filho? Amados, se Jesus deu uma palavra a seu respeito, se Jesus fez uma promessa a você, se Ele prometeu algo na tua vida, na tua casa, na tua família, segura esta palavra, se firma nela, não cai no engano, no engodo do diabo que pode tentar colocar dúvida do teu coração. Não, segura essa palavra. Se Jesus disse isso ao meu respeito, é isso aqui. Se Jesus disse que vai me curar, Ele vai me curar. Se Jesus disse que vai libertar minha casa, Ele vai libertar minha casa. Se Jesus disse que vai prosperar minha vida, Ele vai prosperar. Esse é o papel da igreja, a crer, a acreditar nas promessas daquele que os chamou. Esse é o papel da igreja. O papel do diabo, irmãos, é tentar colocar dúvida no nosso coração. Faz um ano que você está tentando e não consegue. Faz um ano que você está orando e a promessa não chega. Faz um ano que você está pedindo uma porta de emprego e não aparece. Mas Jesus me disse que faria. Pois então fica com a promessa de Jesus. Não fica com a dúvida do diabo. Porque o que ele deseja é que você duvide da palavra do seu Pai, o nosso Deus. Quando Deus disse a Jesus, este é o meu filho amado em quem eu tenho alegria, Jesus tomou posse e acabou. Ele disse, transforma essas pedras em pães, tu está com fome. Então, Jesus respondeu dizendo assim, está escrito, está escrito, isso é uma afirmação, está escrito. Jesus não falou assim, eu sei, ouvi falar, talvez exista, o teólogo tal falou tal, o filósofo tal falou tal. Não, Jesus disse assim, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Que palavra saiu da boca do Pai? Este é o meu filho amado, em quem eu me alegro, e ponto. Você não precisa buscar mais nada, o Pai falou, está falado. Não tem conversa. Se o teu coração estiver em Cristo Jesus, a promessa do Pai vai se cumprir. Mesmo que o diabo tente te enganar, coloca dúvida no teu coração, não. Se o Pai falou, creia na palavra do Pai. O Pai disse, é isso, é isso. É importante você ver também, irmãos, que o diabo não se dá por vencido assim fácil.
Ele não se cansa. Então ele continuou. Ele continuou. Aqui no versículo 5 do capítulo 4 de Mateus, ele diz assim: então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe de novo: se tu és filho de Deus mesmo, se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Ó, veja que há uma mudança de estratégia. O diabo agora vai citar as escrituras. Ele diz assim: está escrito. Está escrito. Salmos 91. Oi? 11, amém. Ele disse: está escrito. Ele disse: lança-te daqui abaixo, porque está escrito. E citou o texto: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Jesus não falou assim para ele: aonde está escrito? Não perguntou aonde está escrito. Jesus nem falou para ele: você conhece? Irmãos, o combate é cerrado. E esse combate cerrado não é só Jesus contra o inimigo, é da igreja. Jesus mora em nós hoje. Nós temos um combate contra as trevas. Quando você estiver lutando contra o inimigo, não foge da palavra, não. Aleluia. Combate as trevas com a palavra, varão. Combate as trevas com a palavra. Essa palavra aqui é que vai te dar a vitória, tá? Não vai confiar na tua teologia não, porque o diabo conhece mais do que você e eu. Não vai confiar na força do teu braço, não. Não vai confiar naquelas aulinhas de teologia que você teve na sala de aula lá, que foi apenas um cimento que passaram e te deixaram lá em cima daquela laje. Não, não confia nisso não. Palavra. Palavra. Então Jesus respondeu e disse assim: também está escrito. Satanás dizendo, está escrito. Jesus: também está escrito. A linha é a palavra. O caminho é a palavra. A vitória está na palavra. Jesus vai pela palavra. Jesus não muda, não sai, nem para cima, nem para baixo. Também está escrito. E ele vai dizer: está escrito o quê? Veja, do mesmo jeito que Satanás falou: está escrito que aos seus anjos dará ordem para te guardar. Jesus fala assim: também está escrito. Está escrito o quê? Também não tentarás o Senhor teu Deus. A gente só derruba uma muralha, irmãos, com uma dinamite suficiente. Não adianta tentar pular um buraco grande com 2 passos pequenos. Ou você pula de uma vez, ou então você dá um passo atrás e repensa o caso. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Palavra. Palavra. Mas o inimigo, ele não vai desistir. Não se desiste assim não. Então ele continua. Ele chega aqui no versículo 8, e ele faz assim: novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Amados, o mundo
tem um poder violento de sedução. Não brinca com o poder de sedução mundano, porque há um poder muito grande de sedução no mundo, os reinos do mundo. Satanás tem autoridade em muitos reinos no mundo. Tem uma irmã que faleceu já faz um tempo, Fabiana Anastácio, parece que esse é o nome da irmã. O Senhor levou para a glória. E ela conta um testemunho. Ela disse que o pai dela era muito pobre. Eles moravam no fundo de uma casa, num espaço pequeno. E ela começou a cantar, e um dia ela foi convidada para cantar numa igreja. E ela foi só com a passagem de ida no ônibus, achando que lá tinha uma oferta, e ela voltaria de ônibus, ou de táxi, alguma coisa assim. Ela conta que quando terminou o culto, o pastor disse muito obrigado, despediu a igreja foi embora, e ela ficou sem o dinheiro da condução. E era longe. Então diz ela que pegou os 2 sapatos, botou nas mãos, e andando. Chegou em casa com os pés todo machucado. Esse testemunho está na internet, tá? Pode procurar. Quando ela sentou na cama para descansar os pés, surgiu um camarada todo bonitão, de terno e gravata, com uma pasta na mão, e disse assim: esse é o teu Deus, que faz isso contigo? Te deixa vir de pé, desse jeito aí? Você é pobre, você vive das migalhas dos outros, seu pai é pobre. Botou um papel lá e falou assim: firma um contrato comigo, assina aí. Diz ela conta, que de repente abriu assim, de frente dela, uma multidão de gente, gritando o nome dela. Sabe, como se ela fosse alguém famosa, um negócio assim maravilhoso. Disse: assina aí, e eu te dou tudo isso. Eu faço de você alguém que o mundo inteiro vai conhecer, e você nunca mais terá necessidade de nada. Você vai ter de tudo, você e seu pai. Assina aí. Ela disse: o talento que Deus me deu é dele, e eu sempre vou louvar ele, haja o que houver. Ele desapareceu, mas disse para ela: a guerra está travada. Depois disso, Deus começou a prosperar a vida dela. E ela conta dizendo que Deus deu a casa que ela queria, o carro que ela queria, o esposo dela, família. Deus prosperou a vida dela. Mas ela disse que sofreu uma tentação violenta para se render à sedução do mundo. Cuidado. O mundo tem um poder de sedução violento. E esse poder de sedução, Satanás colocou diante de Jesus e disse: te darei tudo isso. E a única coisa que eu quero em troca é que você dobre os seus joelhos e me adore. Gente, adoração é a essência do ser humano, entenda isso. Adoração é a essência do ser humano. O ser humano foi criado para adorar. O ser humano não vive sem adorar. Ele foi criado para adorar Deus. Deus criou o ser humano para ser o seu adorador. Jesus, falando com a mulher samaritana, é isso mesmo? Me fugiu agora? Ele disse: Deus procura quem? Adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. A esses o Pai procura. Porque nós somos criação de Deus e fomos criados para adorar a Deus. É a essência, é tudo que o Senhor nos pede. Não adorarás outros deuses. Satanás diz assim:
se tu me adorar, eu te dou tudo isso. Então, o Senhor Jesus faz o quê? Sai da palavra. Ele diz assim, no versículo 10, ele diz: então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Prepara o teu coração aí para o que você vai receber agora. Prepara aí. Aonde foi travada essa luta? Pode falar sem medo. Aonde foi travada essa luta? No deserto. Essa luta foi travada no deserto. Abre bem os teus ouvidos. Escuta. Entende com o teu coração e guarda para você receber isso aqui. Se Deus te levar para o deserto, Ele é contigo lá, no deserto. Se você passar 1 ano no deserto, Deus é contigo 1 ano no deserto. Se você passar 10 anos no deserto, e foi Deus quem te levou, então Ele vai passar 10 anos com você no deserto. Se você passar 1 dia no deserto, foi Deus que te levou, então Ele vai passar 1 dia com você no deserto. Jesus não abandona os seus filhos no deserto. Jesus não abandona um filho seu no deserto. Deus libertou um povo no Egito. Os que caíram no deserto foram os que não foram fiéis, os que não amaram a Deus, os que não honraram o Senhor. Mas os que honraram não ficaram prostrados no deserto, porque Deus não leva você para o deserto para te matar ou te abandonar. Ele leva lá para te ensinar e ver o que tem no teu coração. Deus disse a Agar: levanta, porque eu ouvi o choro do menino no deserto. Água no deserto. Sabe qual é o problema? É que quando nós estamos no deserto, em vez de começarmos a dizer: Senhor, o que tu queres me ensinar neste lugar, porque eu sei que tu tem propósito, nós começamos a reclamar. Reclamamos do que tínhamos lá no Egito: cebola, carne, pepino. Eu não gosto. Reclamamos. Deus é contigo no deserto. O Senhor te levou para o deserto, mas Ele é contigo. Jesus está no deserto? Tá, mas está cheio do Espírito Santo. Jesus está travando uma luta contra o diabo no deserto, mas na palavra, cheio do Espírito Santo e vencendo. Ora, o Senhor abandonaria o seu filho no deserto? O Senhor abandonará você no deserto? O Senhor te levou para esse deserto para que você morra lá, de inanição, de fome? O Senhor te levou para o deserto só para ter a alegria de ver você sofrer? Não! Deus te levou para o deserto para te ensinar algo precioso. Foi no deserto que Abraão aprendeu a lidar com ovelhas, coisa que ele jamais tinha aprendido nos palácios do Egito. Aliás, Moisés aprendeu a lidar com ovelhas no deserto, 40 anos. Era um cientista. Estevão disse que
Moisés foi ensinado em toda a ciência do Egito. 40 anos no deserto, para aprender a lidar com ovelhas, para depois lidar com o povo de Deus. O deserto não é lugar para você ficar prostrado, a menos que você não seja filho. Se você não é, faça isso hoje. É uma ótima oportunidade, hoje. Se ainda não é, quando terminar aqui, é só vir aqui na frente. Receba de todo o seu coração Jesus Cristo, seja salvo e seja filho. Daqui uns dias tem batismo de novo, se Deus quiser, ano que vem. Deserto. Entenda outra coisa. O tempo que eu e você vamos passar no deserto sendo preparados, não é decidido por nós. Não é. Não é. Pode ser que eu precise passar por um deserto 30 dias. Pode ser que o meu irmão Napoleão precise passar por um deserto há 2 anos. Pode ser que o pastor Disseu passe 40 dias. Pode ser que a irmã Norina passe 1 dia. Pode ser, irmãos, quem determina é o Senhor. É o Espírito Santo que leva e é Ele que determina quanto tempo nós precisamos passar no deserto para combater as trevas e vencer. Esse é outro ponto importante que eu quero te levar. Por mais feroz que seja a luta, por mais cruel que seja a batalha, fica tranquilo, disse o apóstolo Pedro: submetei-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Tem uma sequência aqui, ó. Submetei-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Primeiro, submissão. O que Jesus estava fazendo? Submissão ao Espírito. Ele foi levado pelo Espírito ao deserto. Isso é submissão. Tiago? Não. 1 Pedro 5, isso. Isso. 1 Pedro. Isso. Submetei-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Essa é a primeira parte. Segunda parte, resiste. Resiste. Resistência, irmão. Resistência. Tem uma propriedade no elástico que é chamado de resiliência. É assim, você estica o elástico, vai até o fim, quando você solta ele, ele volta para o mesmo lugar. Isso é resiliência. É uma propriedade do elástico. Resiste ao diabo. Não cai na primeira conversa. Não cai na primeira mentira. Não acredita. Vai para a palavra. O que a palavra está dizendo sobre aquilo que o Satanás tem soprado nos ouvidos de alguns? É mentira. Ele é pai da mentira. E o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Ele é mentiroso. O diabo é mentiroso. Pai da mentira. Só tem uma filha, é mentira. Não presta. Resiste. Resiste. O diabo não pode ditar o que você lê. O diabo não pode ditar o que você ouve. O diabo não pode ditar o que você assiste. Quem dita a sua vida é a palavra. É a palavra que dita a nossa vida. Se a palavra diz, tu és meu filho, fique com a palavra, ainda que o diabo diga, será que tu é filho mesmo? Eu sou filho de Deus, porque ele disse que eu sou. Submetei-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Não é qualquer mão. Não é debaixo da mão do pastor, do apóstolo, do diácono, do bispo, do papa. É debaixo da potente mão de Deus. Resiste ao diabo. E o resultado disso, qual que é?
É a igreja que foge? É a gente que foge? Não é não. A palavra diz assim, ó. E ele, o diabo, fugirá de vós. Fugirá. Esta palavra Jesus viveu no deserto. O diabo teve que fugir. Porque Jesus combateu com a palavra. Então entenda isso aqui. No deserto, por incrível que pareça, embora o lugar seja árido e difícil, no deserto Deus pode te fortalecer de uma maneira tremenda. Lá. Porque a palavra diz, é na fraqueza que eu sou forte. No deserto Deus pode te dar uma força que você não compreende, não entende, mas é força de Deus em você. Por isso, meu irmão, minha irmã, segura um pouco mais. Exerce mais a tua fé em Deus. Creia nas promessas que o Senhor te fez. Creia nas promessas que o Senhor fez para a tua casa, para a tua família. Resiste. Porque quem vai fugir é o inimigo, não é a igreja de Deus. Jesus não está só no deserto. Jesus está cheio do Espírito Santo de Deus. Ele está cheio. O Espírito está capacitando. O Espírito está dando força. O Espírito está dando a palavra. O Espírito está dando estratégia. Então entenda. Se você está numa luta, busca a presença de Deus na tua vida. Se enche do Espírito de Deus. Eu não sei quantas mil vezes eu já ouvi o pastor Disseu, o pastor Samuel, a pastora Ruth, os pastores, os irmãos que pregam aqui dizer, não se encha do vinho que gera contenda, se encha do Espírito. Se nós não formos cheios do Espírito Santo de Deus, então nós vamos ser cheios de quê? De pecado, da carne, da vontade da carne. Se encha do Espírito, é o Espírito que vai te fazer vencer as trevas, mesmo no deserto. O deserto, irmãos, não é um lugar bom, mas é um lugar de aprender. É lá, foi lá que Jesus aprendeu. Foi lá que Jesus venceu. Foi lá que Jesus venceu. Quando Jesus saiu de lá, então começa o ministério de Jesus. E o resultado dessa batalha, vencida pelo nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o resultado dessa batalha, somos nós, a igreja do Deus vivo na terra. Só que agora, irmãos, nós estamos munidos de armas espirituais poderosas para destruir as fortalezas do inimigo. Nós estamos munidos de armas poderosas espirituais para derrubar, para destruir, para desfazer as fortalezas do inimigo. Se você crê nessa verdade, cheio do Espírito, agora você pode ir. Agora você pode. Foi assim também com os diáconos que foram separados. Isso está lá em Atos. Atos capítulo 6, eu até tinha feito alguma coisa aqui. Quando foram separados os diáconos para servir, havia uma exigência. Separa aí uns 7 varões que sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Entre eles, Estevão. E deu a vida por aquele ministério. Se você está cheio do Espírito de Deus, o Espírito de Deus habita em você, você está cheio, então você pode ir.
Se não estiver cheio do Espírito, calma um pouco, tem paciência, busca na palavra, ora, se enche do Espírito. Aí então, o seu ministério será um ministério legitimado. Aí você é um atleta que você lutou legitimamente, e Deus te recompensará publicamente. Não queira recompensa publicamente dos homens. Busque na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Esta foi a palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com a igreja. Amém? Eu queria que você ficasse de pé um minutinho só, porque eu quero te convidar para a gente orar a Deus. E a oração que eu queria que você fizesse nesta noite comigo é a seguinte: é pedir ao Senhor que nos dê a revelação do seu Santo Filho Jesus, a plenitude do conhecimento para esta igreja. E isso é base bíblica. O Paulo fala isso aos Colossenses. Eu quero que vocês estejam cheios da plenitude do conhecimento da vontade de Deus para aquela igreja. E a igreja do Parque América, como toda a igreja no Brasil e no mundo, mas nós vamos precisar de muita sabedoria, da plenitude de Deus, para nesses dias difíceis, nós lidar com cada coração que aqui vier, com amor, com carinho, sem pular etapas, mas legitimando esse ministério pelo Espírito Santo do Senhor. Amém? Vamos orar. Pai, nesta noite nós queremos, em nome de Cristo Jesus, Senhor, te pedir, ó Deus, que o nosso entendimento seja aberto pelo Teu Espírito Santo, e o nosso coração, Senhor, seja cheio do conhecimento, da plenitude do conhecimento do Teu Santo Filho Jesus. A Tua palavra declara, Senhor, que em Jesus estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência, e nós precisamos desse conhecimento, Senhor. Nós precisamos amar mais, nós precisamos viver mais em comunhão, Senhor. Nós precisamos compreender a Tua santa e poderosa vontade, para que nós possamos andar por ela, Senhor. Abre o nosso entendimento nessa noite, enche-nos do Teu conhecimento, Senhor, para que os nossos passos sejam passos seguros, passos de fé, no poder do nome do Teu Santo Filho. Abençoa, Senhor, este lugar de maneira grandiosa, cada líder, Senhor, cada família, cada pessoa aqui presente, Pai, enchendo o nosso coração da Tua sabedoria, em nome de Cristo Jesus. Amém? Graça e paz, irmãos. Deus abençoe, em nome de Jesus. André?